Olá, papais e mamães, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Grace Michael, sou criadora da página Mães de Autistas. Eu criei essa página para a gente poder conversar um pouco sobre a visão do autismo, sobre o mundo do autismo, da visão dos pais e mães de autistas, né? Para a gente poder desabafar, conversar sobre as vitórias, derrotas e também para vocês acompanhar o nosso dia a dia, o meu dia a dia, o dia a dia do Lucas, para vocês conhecerem um pouco da nossa história e para mim poder também conhecer a história de vocês, que é muito legal ouvir a história de vocês. O vídeo de hoje, a gente teve alguns comentários de algumas pessoas pedindo. Eu vou falar um pouco sobre como foi pra gente receber o BPC, né? O que é o BPC? O BPC é o Benefício de Prestação Continuada, o LOAS, né? Que é um benefício que a criança no espectro, por lei, ela tem direito a receber. O valor de um salário mínimo desse benefício para custear alguma terapia ou algum custo que possa vir a ter com ela, né? No nosso caso, eu tive que parar de trabalhar, o pai do Lucas se encostou, então a gente tem essa função que, como a gente tem uma criança que precisa de uma atenção maior, não dá para os dois trabalhar, os dois saírem a trabalhar, porque um tem que ficar com o Lucas, né? Então, daí uma renda só é muito complicado. Então, a gente decidiu dar entrada no BPC. Então, a gente deu a entrada no BPC em abril de 2020. Ele foi para exigência em função da renda, né? Porque na época o BPC ele era um quarto do salário mínimo. Eu não sei se é um quarto, eu acho que é um quarto do salário mínimo, que é uma renda de R$266 por pessoa, soma a renda total, R$266 por pessoa. E na nossa época, como tinha o salário do pai do Lucas, não era viável a gente receber o BPC. Daí tinha uma lei que daí tinha aumentado para meio salário mínimo por pessoa a renda, que é R$522 na época. E daí a gente se encaixava nesse processo. Então foi aí que eu decidi em abril entrar com o processo para ver se a gente conseguia adquirir o BPC para ele. Daí o presidente Bolsonaro vetou essa lei, daí voltou para R$266. E daí depois voltou, e daí a gente fez, daí depois foi passando os meses. É um procedimento que ele realmente demora, depois que tu envia a documentação, ele fica em análise, em função da pandemia. Eu acredito que demore muito mais, porque antigamente tu tinha que ir até a agência do INSS, entregar a documentação, e daí eles faziam tudo lá. Hoje em dia era tudo por telefone, e para quem não sabe, ligar para 135 é um martírio terrível. Outra coisa também que é bom enfatizar: o benefício ele sai em nome do filho de vocês. Então, se o filho de vocês ele é menor de idade, ele não tem cadastro no INSS, você tem que ligar para o 135 e incluir ele no cadastro. Tem que lá ficar 2, 3 horas no telefone e dizer: eu quero dar entrada no BPC do meu filho, mas o meu filho é menor de idade. Então eles vão pedir o nome, telefone, CPF da criança e vão fazer, e tu vai entrar com o benefício no nome dele. Então, quando tu entrar com o benefício no nome dele, tu vai anexar o laudo, as documentações das pessoas que moram junto na casa com ele. E daí depois que entra em análise, fica em análise, se entra em exigência, tem que ver por que tá em exigência. Às vezes é alguma comorbidade, algum documento que ficou ilegível, ou algo que eles precisam que você mande de novo. Então, sempre no final ali do aplicativo que você entrar, vai aparecer o porquê que entrou em exigência, quando entra em exigência. Para nós foi, pelo que eu vejo de outras mães, para nós até que foi rápido, porque a gente deu entrada em abril de 2020,
Dia 1º de dezembro de 2020, ele foi chamado para fazer entrevista com assistente social. Como que é a entrevista com assistente social, tá? Ela vai perguntar a questão financeira. Por que tu não pode trabalhar? Por que tu precisa desse dinheiro, né? Por que tu precisa desse valor para se teu filho usa fralda, se teu filho toma alguma medicação, se você mora de aluguel, né? Se com a renda que você consegue, você não consegue as terapias, então, enfim, tudo isso, a parte financeira, você vai ter que explicar para assistente social. E é sempre bom, ela vai perguntar se teu filho, ele precisa de ajuda para tudo, se ele é autossuficiente, se ele não é, se ele é independente, se ele come sozinho. Em função, ele vai perguntar se ele precisa realmente que tu não trabalhe para ficar cuidando dele. Basicamente é isso. E daí, dia 30 de dezembro de 2020, ele fez a perícia e ele fez a perícia com a médica. Então, a médica perguntou a parte em questão do autismo. Ela tentou interagir com ele, tentou falar com ele, com o Lucas, tentou ver se ele era uma criança agitada. Ela perguntou. Uma coisa muito importante que eu levei também no dia da consulta com a perita, a fono do Lucas me deu um parecer de como era, desde quando ela iniciou o tratamento com ele até aquele momento, como era o autismo do Lucas, se ele era uma criança agitada, agressiva, uma criança que é dependente de mim. Então, se vocês têm um diálogo com os profissionais que atendem o filho de vocês, pede para eles fazerem esse papel, dizendo como é o comportamento da criança, porque isso é muito importante para anexar no processo, para você conseguir também, né? A gente teve a nossa fono aqui, ela é muito boa nessa questão, porque ela falou que o Lucas era ele estava em atendimento, que ele ainda é uma criança que ele não é verbal, então, enfim, ela falou um pouco de como é o Lucas na versão do profissional, né? Então, isso é muito interessante, vocês mostrarem isso para a perita, tá? E para que a gente está utilizando o dinheiro dele, né? Quando daí a gente conseguiu em dezembro ainda de 2020, então iniciamos 2021 já com o benefício dele concedido. Então, para que a gente está usando o dinheiro? A gente guardou uma parte do dinheiro para se a gente tiver algum imprevisto, alguma emergência, e esse dinheiro a gente não mexe, né? A gente tenta tirar do nosso sustento as outras coisas. E a gente comprou algumas coisas que beneficiariam o Lucas, né? A gente comprou uma cama para ele poder dormir na cama dele, que para ele é muito mais produtivo ele dormir na cama dele. E a gente também está pagando uma psicopedagoga particular, porque a psicóloga aqui de Capão, ela atende em grupo. Então, tu imagina uma pessoa lidando com 4 crianças no espectro completamente diferente. Uma desorganiza, ela tenta acalmar, a outra desorganiza, uma sai da sala. Então, não era produtivo para o Lucas essa forma de atendimento. Eu acho que não é produtivo para nenhuma criança, na minha opinião. Então, cada uma é diferente, cada uma tem uma nuance diferente, então não tem por que não tratar da maneira. Então, a gente decidiu, a gente foi atrás para tentar conseguir pelo Sistema Único de Saúde, e não foi possível. Disseram que aquela maneira que era para ser o atendimento e pronto. Então a gente decidiu pagar particular uma psicopedagoga. Então a gente gasta em média de R$500 por mês com psicopedagoga. Mas a gente está usando o dinheiro dele. A nossa vida não mudou nada. A gente só tem a mais essa psicopedagoga, que ela é especializada em autismo aqui em Capão. Ela só atende pacientes no espectro, então ela é muito bem conceituada aqui. E o Lucas tá gostando demais dela, tá gostando demais de ir pra clínica. É algo que vocês têm que ver também. Ele gosta de ir pra lá, ele gosta de ser desafiado. Então, pra nós tá sendo muito bom essa psico.
E a gente tá usando daí o restante do dinheiro, a gente guarda uma parte, a questão de comida também. E depois, mais pra frente, talvez ele precise de uma van pra ir pra creche, a gente vai usar esse dinheiro pra pagar uma van pra ele. Então, como funciona? Vocês já deram entrada no BPC? Como é que tá o processo de vocês? Explica pra mim se vocês já entraram com o processo, se não entraram, se vocês vão entrar. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar, eu posso ajudar também. Se gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha, segue a página e vamos trocando ideia aí. Muito obrigada e até a próxima.